Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você diz que uma pessoa que não gosta de trabalhar sempre o procura em busca de ajuda para gastar em supérfluos e fazer ostentação. Acreditando ser uma prática cristã, dar a quem pede, você tem ajudado essa pessoa, mas fica incomodado quando o seu dinheiro suado é gasto sem controle, só para ser novamente procurado depois para ajudar em outra necessidade. Seria errado não ajudar? Essa é a sua dúvida. Não. O certo em casos assim é não ajudar, porque você não está resolvendo um problema, você só está alimentando o vício de gastar dessa pessoa. Você é responsável pelos recursos que o Senhor coloca em suas mãos e precisa administrá-los, pois no final é você quem deve prestar contas deles. O nome disso é mordomia, como a do mordomo de uma casa que é responsável em dispor de forma apropriada dos recursos para as diferentes necessidades da propriedade do seu patrão. Você daria tudo o que o seu filho pede, sabendo que ele vai gastar com porcarias? Não. Então, por que deixar a torneira aberta para quem não quer trabalhar, para quem não gosta de trabalhar? A Bíblia é muito clara do modo como nós devemos tratar pessoas assim. Eu já recusei ajuda a irmãos e deixei bem claro a razão, que era a sua falta de disciplina para com o dinheiro. O ensino sobre como a Assembleia deve tratar as viúvas pode ser útil também para o discernimento de cada um, em particular, em como agir. Repare que as necessidades de uma viúva são, primeiro, responsabilidade da família. E só na falta de qualquer recurso é que recai sobre a igreja ou Assembleia. Veja a passagem. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunha de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que são deveras viúvas. 1 Timóteo 1, de 5 a 16. Bem, quando Paulo fala da tradição ou ensino que os irmãos de Tessalonicenses tinham recebido dele, isso não se restringe ao ensino das coisas espirituais, mas também ao modo como ele vivia. Veja o que ele diz: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, e sim para vos dar exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15. Outra passagem: de ninguém cobicei a prata, esse é o exemplo agora de Paulo, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 33 a 35. Paulo trabalhava ao mesmo tempo em que atuava na obra do Senhor. Ele era um pequeno empresário tocando sua pequena indústria de tendas
em parceria com Priscila e Áquila. Veja a passagem. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Atos 18, de 1 a 3. Não é muito acreditar que Paulo saísse em busca de fornecedores de tecidos com melhor custo-benefício, que aprimorasse suas técnicas de costura e instalação dos toldos também, porque as tendas incluíam os toldos, que nas casas romanas do primeiro século existiam nas fachadas e também nos jardins internos. Ele também precisava se esmerar nas suas técnicas de marketing, que significa simplesmente identificar, analisar e atender desejos e necessidades da clientela. Como todo cristão que trabalha ou mantém seu próprio negócio, o trabalho secular que Paulo fazia, e ele falava que trabalhava dia e noite até, abria portas para novos contatos, para testemunhar de Cristo a clientes e fornecedores. Pense em Paulo assim, não como um cara sentado num trono lá em Roma. Nós ficamos tão acostumados com o clericalismo que tomou conta da cristandade que fica difícil imaginar Paulo envolvido em tarefas tão mundanas quanto comprar, costurar, vender. Mas foi a religião que inventou essa classe clerical de homens com sapatos de verniz e anel no dedo. Talvez você nunca tenha tido essa imagem de Paulo, né? Achando que se ele vivesse hoje, estaria no púlpito de uma igreja vestido de terno, Armani e gravata, pedindo dinheiro, sendo paparicado por seus paroquianos e viajando de avião executivo. Não. Se aos coríntios o apóstolo incentivava para que dessem ofertas, isso não era para si mesmo, mas para viver uma vida de ostentação, morando numa mansão, viajando de helicóptero, de jato. Ele pedia para os irmãos suprirem as necessidades dos cristãos pobres que sofriam perseguições. Naquele momento, os que estavam na Judéia passavam por dificuldades inimagináveis por causa da perseguição perpetrada pelos judeus e acabavam passando fome. Eles perdiam tudo, perdiam emprego, perdiam casa, perdiam tudo. Um judeu que se convertia a Cristo perdia as terras, porque o cristianismo era considerado uma heresia pelos judeus. O que os cristãos na Judéia sofreram no início do cristianismo não é diferente do que os judeus na Alemanha sofreram durante o nazismo, nas mãos de cristãos professos, católicos e protestantes. Por uma ironia do destino, a história se repetiria, né? Quase 2000 anos depois, com os judeus apenas invertendo a posição dos protagonistas. Os perseguidores passaram a ser perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Veja o pano de fundo da época e as instruções do apóstolo. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. Atos 11, os versículos são 27 ao 30. Mais uma passagem. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, não é para o pastor, nem para a igreja, nem para nada, para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, não tem 10%, nada disso, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar vossa dádiva a Jerusalém. 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Não ia ficar lá para enriquecer algum pregador. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos, que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. Romanos 15, de 25 a 28. Mais uma passagem. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade.
Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos, não é para com pregadores. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavras e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes a não só foi praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Ou seja, ninguém ia pegar empréstimo para dar, né? Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. 2 Coríntios 8, de 3 a 15. Essas passagens são usadas à exaustão nos púlpitos das igrejas, mas se você for inteligente, verá que elas não falam de ajudar algum pastor, alguma igreja, alguma instituição religiosa. Não, elas falam de ajudar os pobres do rebanho. Nada na Bíblia justifica o auxílio a perdulários, e muito menos a clérigos buscando viver uma vida de luxo e ostentação. Quem conhece de perto o mundo religioso sabe quantos ficam desempregados e adquirem uma franquia de igreja para se sustentar. Isso mesmo, muitas dessas igrejas neopentecostais funcionam no sistema de franquia. É um tremendo negócio, né? Templo é dinheiro, como brincam alguns. Mas essas aberrações não são ensinadas na palavra de Deus, embora Paulo escreva sobre a validade do auxílio para os que estão envolvidos com a pregação do Evangelho e a visitação às assembleias. Ele, particularmente, abria mão desse direito, mas não queria com isso impedir aqueles que quisessem ajudar os que deixassem emprego e oportunidades para se dedicar em tempo integral à obra do Senhor. Ele escreve: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. 1 Coríntios 9, de 3 a 15. Eu devo ressaltar que apesar das muitas passagens que falam de ajudar os mais pobres e também os que estão ativos na obra do Senhor,
Em nenhum lugar na doutrina dos apóstolos dada à igreja nós encontramos o dízimo e nem mesmo qualquer margem para um servo do Senhor pedir recursos para si mesmo, como é praxe no mundo religioso hoje. Uma boa referência é esta: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. 3 João 1, 5 a 8. Veja também um artigo, Devo Dar Esmolas. Eu escrevi esse artigo e também publiquei um vídeo com esse mesmo título. Devo Dar Esmolas. Daí você acrescenta Mário Persona na sua busca. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.